Nós estamos numa série de mensagens expositivas aqui no Evangelho de João. Nós já começamos já há um tempo e nós vamos trabalhar nesse livro, nesse Evangelho, durante ainda um longo tempo. Nós estamos no capítulo 6. O tema dessa série toda é para que creiam, porque esse é o propósito do livro. O livro de João, segundo lá o capítulo 20, ele foi escrito para que as pessoas possam conhecer Jesus, a obra dele redentora, quem ele é como Deus nas tempestades. O Evangelho de João, ele demonstra muito o Senhor Jesus Cristo como Deus. E nós já vimos isso anteriormente. Nesse próprio capítulo 6, nós estudamos na semana passada sobre a multiplicação dos pães e os peixes, um milagre pedagógico onde Jesus realiza esse feito e depois ele fala sobre o verdadeiro alimento. Ele traz pão físico, mas depois ele demonstra que ele é o principal pão, o principal alimento que aquela multidão necessitava. Ele diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. E no meio dessa história da multiplicação dos pães, com esse discurso duro de Jesus que nós vimos na semana passada, quando ele diz que ele é o pão da vida, e muitos abandonaram o Senhor, só ficaram os discípulos, está então essa narrativa, essa história dos discípulos de Jesus no barquinho ali no Mar da Galileia, e uma grande tempestade sobrevindo sobre a vida ali, o barquinho onde os discípulos estavam navegando. Então nós vamos ver nesse texto, porque termina o dia da multiplicação dos pães, já é tarde, Jesus vai no monte orar e os discípulos pegam esse barquinho, tem uma grande tempestade, e daí no outro dia é que tem esse discurso de Jesus falando sobre ser ele o pão da vida. Então nós vamos estudar hoje acerca dessa narrativa da tempestade no Mar da Galileia, que sobreveio na vida dos discípulos, e como Jesus ali se apresenta, ou é apresentado, como Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus que vem na tormenta, o Deus que vem nas tempestades e que domina sobre todas as coisas, o Deus que é nosso socorro. O texto ele é bem curtinho, João capítulo 6, versículos de 16 a 21, diz assim a Escritura: ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente, viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Deus nas tempestades. E eu não sei qual é a situação que você vive, quem sabe uma grande tempestade existencial. Nós vamos aprender algumas lições nesse texto. Em primeiro lugar, quando as tempestades chegam, algumas situações acontecem na nossa vida. Existem algumas peculiaridades acerca das adversidades, das situações difíceis, do sofrimento que nós passamos, que nós estamos comparando aqui àquela tempestade que os discípulos passaram ali no Mar da Galileia naquela noite. Quando as tempestades chegam, algumas coisas então são características. Em primeiro lugar, nós passamos por adversidades. Aquilo que é contrário, aquilo que é adverso, aquilo que é contra nós. No texto vai dizer, em Mateus capítulo 14, um texto paralelo, que as ondas castigavam o barco e os ventos eram contrários à adversidade. No livro de João, que nós fizemos a leitura, diz: logo um vento forte
veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Então eles estavam ali navegando no mar da Galileia, de repente veio essa grande tempestade que soprava contra o barco, o mar ficou agitado e esses ventos eram contrários, eles tinham dificuldades para navegar, para remar. E essa é uma característica da tempestade na nossa vida, a adversidade, ventos, situações contrárias. Nós lutamos, nós nos esforçamos, mas nós vivemos então esse contraponto, essa adversidade. Aqueles homens eram homens que conheciam muito bem aquele mar, eles cresceram, muitos deles ali, discípulos de Jesus, eram pescadores, eles eram peritos em navegação, eles passaram a vida ali no lago de Genezaré, no mar da Galileia, eles conheciam muito bem a questão de saber quando era propício ou não navegar, mas a experiência deles agora não servia para nada. Os ventos eram mais fortes, contrários. Talvez você seja uma pessoa com muita experiência, uma pessoa cheia de habilidades, a vida moldou você e trouxe para você muito conhecimento e experiência. Mas quem sabe, numa situação difícil que você está vivendo, a experiência de sofrimentos passados, de situações no passado, não fazem diferença hoje na tempestade em que você está vivendo. Uma outra questão que agravava a adversidade daqueles discípulos é que eles estavam obedecendo a Jesus. O texto lá em Marcos, paralelo a essa narrativa, que conta a mesma história, diz que Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos, e eles estavam obedecendo, eles foram sem questionar o Senhor, e fazendo a vontade de Jesus, ali no mar da Galileia, navegando, uma grande tempestade veio sobre o barco. A palavra grega para vento forte poderia ser traduzida como tufão, e eles estavam vivendo um tufão, fazendo o que Jesus queria que eles fizessem. É muito mais fácil para nós conciliarmos na nossa mente quando nós somos como Jonas, estamos desobedecendo a ordem expressa de Deus, estamos indo na contramão do que Deus disse para nós, e então nós passamos pela correção divina. As tempestades vêm, e nós, quando nós vivemos assim, nós até conciliamos melhor. Agora, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, expressa na palavra dele, e vivemos tempestades, muitas vezes vem o conflito na nossa mente. Como conciliar? Estou vivendo em obediência a Deus, no meu casamento, estou procurando aplicar os princípios bíblicos, estou procurando aplicar os princípios bíblicos à minha vocação, seguindo o que Deus quer de mim, e em outras áreas da minha vida, mas eu estou vivendo tempestades. E a questão é que mesmo muitas vezes, obedecendo Jesus, fazendo a vontade dele, nós vamos passar por adversidades, porque nós precisamos aprender que nas tempestades da vida, Jesus reina e Ele é Senhor. Talvez você esteja vivendo uma tempestade e adversidades são marcas dessa tempestade. Uma outra característica que nós encontramos nas tempestades, e nós passamos por essa situação, é a situação de cansaço, de esgotamento físico e emocional, quando nós passamos por tribulações, adversidades que perduram por algum tempo. No caso dos discípulos ali no mar da Galileia, no meio daquele tufão, a Bíblia diz que eles já estavam exaustos, cansados,
Se nós formos puxar o contexto anterior, nós vamos ver que aqueles homens já tiveram no dia anterior um dia por demais cansativo, porque eles tinham ajudado Jesus a servir a multidão. Lembrem que Jesus multiplicou os pães e os peixes, porém, quem fez o trabalho da distribuição daqueles pães e peixes foram os discípulos. Eles tiveram um trabalho duro, entregar pão e peixe para cerca de 10.000 pessoas aproximadamente. Eles já estavam exaustos. Eles foram para o mar, foram para o barquinho às 6 horas da tarde, na primeira vigília. Jesus foi para o monte orar, eles foram sozinhos. E eles então se depararam com aquela tempestade. Eles já tinham remado bastante, cerca de 5 quilômetros ou 6, eles já tinham remado, e com aquele vento contrário, as ondas agitadas, o mar encapelado, e já era muito tarde, eles já tinham remado por muito tempo, já era 4ª vigília da noite, e eles ainda estavam remando, cerca de 3 horas da manhã, e eles entraram no mar às 6 horas da tarde, cansaço, esgotamento físico e emocional. E eu tenho encontrado como pastor, aqui nessa igreja, em outros lugares, muita gente assim, esgotada, com aquela síndrome de burnout, por exemplo, esgotamento, cansaço, cansado de sofrer, passando por tempestades que drenaram toda a força. Pessoas que facilmente choram porque não tem mais filtro, não tem mais força. A fraqueza é evidenciada. Eu também vivo momentos assim, em vários momentos da minha vida, de tempestades, remar, se esforçar, e aí o cansaço, o esgotamento, o choro, o desespero, o medo. Os discípulos naquela tempestade também eles passaram por algo muito desconfortável para nós, que é o tempo de espera. Nas tempestades da nossa vida, como aconteceu ali no caso dos discípulos no Mar da Galileia, muitas vezes nós temos que esperar, simplesmente esperar. Mas o vento está forte, o mar está revolto, as ondas se agitam cada vez mais, fica mais difícil remar, e a gente tem que esperar. Uma coisa é certa, tempestade tem começo e tem fim. Eu não posso olhar para as tempestades da minha vida, os sofrimentos da minha vida, e tê-los como a minha própria identidade, como se eles fossem a minha vida. O sofrimento, a tempestade não é a sua vida, é um tempo em que você passa na sua vida. E tem começo e tem fim. A dificuldade é nesse ato, é no meio da tempestade, entre o começo e o fim. Como esperar o livramento, o socorro, os aprendizados de Deus para a minha vida na hora da tempestade. O texto da palavra do Senhor diz em João capítulo 6, versículo 17: estava escuro e Jesus ainda não tinha ido ter com eles. Estava escuro e Jesus ainda não tinha ido ter com eles. Já era tarde, Jesus tinha prometido ir com eles, se encontrar com eles. Eles saíram, como eu já disse, às 6 horas da tarde, já era tarde. Esses camaradas remaram muito até às 3 horas da manhã, na escuridão, no meio da tempestade. Eles já estavam esgotados, cansados, e ainda não Jesus tinha ido ter com eles. E às vezes na nossa vida nós passamos por esses ainda não.
Ainda não. Jesus prometeu: eu vou me encontrar com vocês, mas ainda não tinha ido ter com eles. Nós olhamos para as Escrituras, promessas de Deus de cuidado, mas parece que ainda não estamos vivendo o socorro, o livramento, o resgate de Deus no meio da tempestade. Essa é a dinâmica da vida cristã, no sofrimento, em outras áreas também, como por exemplo, nós cremos nesse princípio do ainda não, na questão do reino de Deus. Nós vivemos um já e ainda não a respeito do reino de Deus. Jesus já trouxe o seu reino, Ele é o rei, existe a legislação desse reino que é a Escritura, o Evangelho, existe um povo desse reino que é a igreja de Jesus na terra, existe uma realidade desse reino, existem sinais do reino de Deus na terra, a própria igreja, o Evangelho sendo pregado, porém ainda não vivemos a plenitude desse reino, mas estamos indo para lá. Essa é a nossa esperança. No sofrimento, muitas vezes também vivemos isso. Esses ainda não. Como conciliar isso? Jesus prometendo estar conosco todos os dias, a Bíblia prometendo para nós, e a Bíblia é a verdade, para que nós não andemos ansiosos, porque Ele já tem cuidado de nós, mas parece que ainda eu não estou vivendo isso, essa realidade do cuidado. Mais ou menos como o salmista no Salmo 13, até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Essa é a principal pergunta do salmista no Salmo 13, o tempo de espera. E nós vivemos uma geração que tem muita dificuldade em esperar. Nós somos uma geração micro-ondas, nós somos uma geração da tecnologia, nós queremos velocidade, nós não nos acostumamos com um celular lento, nós queremos um cada vez mais veloz, nós queremos internet a toda velocidade. Se a internet está devagar ou nós achamos que ela não está na velocidade que deveria, nós já ficamos ali nos coçando, nós já ficamos nervosos, nós queremos comida rápida, nós queremos tudo rapidamente. O nosso mundo é um mundo de correria. A cultura, esse pensamento da velocidade, do imediatismo, assola sobre o século 21, sobre as pessoas, e exerce uma influência em nós. Só que com Deus não funciona assim. Deus não se curva à nossa urgência, ao nosso imediatismo. Nós é que precisamos nos converter à agenda de Deus e confiarmos na agenda de Deus. Às vezes parece que Ele está atrasado, se atrasou, já passou o tempo, mas Ele é Deus e é no tempo dEle. Ainda não tinha Jesus ido ter com eles. Esperar é algo para nós desconfortável. Estava escuro, Jesus tinha prometido ir ter com eles e ainda isso não havia acontecido. Essas são características nas tempestades da nossa vida, que talvez você esteja vivenciando. Adversidades, ventos contrários, cansaço, esgotamento, não aguenta mais remar, não aguenta mais fazer a sua parte. Você já fez tanto, mas está esgotado. E você está num tempo de espera e cansado de esperar. Diante dessa realidade, quando as tempestades chegam, vêm as adversidades, o cansaço, o esgotamento, o tempo de espera, mas nós precisamos confiar em Jesus. No tempo quando as tempestades assolam o barco da nossa existência, nós precisamos confiar em Jesus Cristo. E eu quero mostrar para os irmãos aqui, rapidamente, para nós finalizarmos, alguns bons motivos para que você, no momento da tempestade, confie em Jesus Cristo. A primeira razão que você deve ter
bem aí em mente, na sua vida, para você confiar em Cristo. Se você está vivenciando tempestades, é saber, é crer que Ele vê a nossa aflição. No texto de Marcos sobre a tempestade ali no Mar da Galileia, a situação que os discípulos passaram, o texto diz que Jesus estava no monte, orando ao Pai. Os discípulos estavam na escuridão, no meio da tempestade. Mas diz o texto que Jesus os viu, vendo-os. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Os discípulos não conseguiam enxergar o Senhor, só viam escuridão, água, vento. Isso poderia trazer desespero e medo para aqueles discípulos, como trouxera. Porém, Jesus os via. Ele estava orando no monte, mas estava atento aos seus discípulos. E essa é uma realidade hoje também. No nosso tempo de tempestade, de adversidades, tempo de espera, de esgotamento, muitas vezes nessas situações nós não conseguimos ver traços da presença de Cristo em nossa vida, do amor dEle. Porque o nosso emocional está alterado, está bloqueado com o sofrimento, com a dor. Mas isso não quer dizer que o Senhor não nos veja. Nós estamos no meio da escuridão do sofrimento, não o enxergamos, mas Ele nos vê. Hebreus diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele está à direita do Pai, e Ele está intercedendo por nós, para que venha socorro a nós em tempo oportuno. Nós podemos confiar nele. Quando você, pai e mãe, pensa na seguinte expressão: o seu filho está ali no chão, caiu, ralou, machucou o joelho. Isso é muito comum. Ou está com muita fome, está pedindo comida. Ou você percebeu, você viu que o seu filho está com uma necessidade. O que significa para você ver uma necessidade do seu filho? Significa ir ao encontro. Você viu, e aquele ato de ver te leva a fazer alguma coisa. O ver de Jesus não é um ver mórbido, não é um ver apático, mas é um ver que leva à ação, é um ver que leva à misericórdia, ao ato da compaixão. Jesus os viu e Jesus foi até eles. Eu quero dizer para você que Jesus, o Deus onisciente, o Deus nas tempestades e das tempestades, Ele vê o seu sofrimento e creia que Ele pode vir ao seu socorro. Jesus nos socorre. Marcos capítulo 6, versículo 48, diz que Jesus se aproximou deles. No verso 19 do capítulo 6 de João, o texto que nós fizemos a leitura, diz que depois que eles remaram muito, de repente, se lá atrás tinha um ainda não, agora tem um de repente. Viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. De repente Jesus veio. Surpreendentemente, Jesus veio em direção ao sofrimento, ao barco, aos seus discípulos. Jesus se aproximou, trazendo consigo socorro. E quando Ele vem, não há nada que impeça o seu avanço para nos socorrer. Nem ondas, nem ventos, nada podem deter o Deus soberano que governa sobre as águas, sobre o universo.
Uma lição interessante que quando Jesus ele vem ao nosso socorro, o texto diz que ele vem caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Aquilo que assustava os discípulos, aquilo que era a adversidade dos discípulos, aquilo que causava medo, pavor nos discípulos, as ondas, os ventos, aquilo estava debaixo dos pés do Senhor. O que causava espanto nos discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. E Jesus, com essa atitude, com essa ação miraculosa, é como quem demonstra aos seus discípulos e a nós que não há nada maior do que Ele, que aquilo que nos assusta, as nossas tribulações, estão debaixo dos pés dEle. Ele reina sobre as águas, sobre a tempestade, sobre o mar revolto, sobre a tribulação que você vive. Tudo está debaixo do controle dEle. Nada é maior do que Ele. Ele está acima de todas as coisas. Por isso Ele pode estender as mãos e nos socorrer. Ele tem domínio sobre as circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Ele é Deus, e é isso que o Evangelho de João quer nos revelar, nesse texto e em outros. Aquilo que para nós é impossível, para Deus tudo é possível. Em relação ao socorro de Jesus, Ele vem governando sobre a tribulação, a tempestade. Isso tem que trazer para você confiança e conforto. Para você pode ser algo que você não tem controle, mas Ele reina sobre essa situação. E uma outra questão que nós podemos aprender quando Jesus vem nos socorrer, vem cuidar de nós, vem em nossa direção, do nosso barco, da nossa família, da nossa vida, é que Ele chega soberanamente como Ele quer, quando Ele quer. Nós não impomos para Jesus a forma que Ele deve vir. Ele é Deus. Deixemos Deus ser Deus. Ele é um Deus, como disse C.S. Lewis, Ele é um Deus que não é domesticado. É um Deus que nós não podemos colocar na nossa caixinha. Nós não podemos adestrar como um animal de estimação e nós podemos ditar para Ele como Ele tem que fazer, como Ele tem que chegar nas tempestades da nossa vida. Não, Ele vem surpreendentemente, de repente, vem como Ele quer. Ele vem sobre as águas, mostrando algo sobrenatural, algo anormal, vencendo a lei da gravidade, as leis naturais, as leis da física que Ele mesmo criou, demonstrando: eu sou Deus, confia em mim, mas eu venho como eu quero. Certamente os discípulos não esperavam Jesus vindo sobre as águas. O texto de Marcos nos dá a entender que provavelmente os discípulos, como eles foram à frente de Jesus, eles prepararam outro barquinho e colocaram ali ancorado na praia. E eles deduziram racionalmente: vamos deixar esse barquinho, o mestre falou que vai nos encontrar, ele foi orar, e vamos preparar aqui então esse barco, vamos na frente dele, e depois ele pega esse barquinho e vai atrás de nós, porque na mentalidade dos discípulos, navegação, ir para o mar, tem que ter um barco. De repente Jesus chega no meio da escuridão, andando sobre as águas, do jeito de Jesus, como Deus, e eles ficam assustados, atemorizados com aquilo. Então Jesus, Ele é o Deus que nos socorre, um Deus soberano. Toda a nossa tribulação está debaixo dos pés e do domínio dEle, mas Ele vem como Ele quer, quando Ele quer. Nós só temos que confiar nele. Eu não posso criar expectativas de como Ele vai chegar, porque eu posso me frustrar. Tem muita gente frustrada com Deus, mas na verdade estão frustradas com as expectativas que tiveram acerca de Deus, que Ele tinha que chegar no barquinho, mas aí Ele chega andando sobre as águas. Ele vem diferente no tempo dele, e pessoas ficam muitas vezes
frustradas com isso. Vamos confiar na soberania, no poder de socorrer, de livrar de Jesus. Não só a tempestade era pedagógica, para os discípulos aprenderem quem é Jesus, como também a maneira que Jesus chegou era algo didático. Jesus, ele chega como Deus, como ele quer e quando ele quer. Jesus nos socorre. Ele veio ao encontro dos discípulos. Jesus ouve o nosso clamor. Mateus diz que eles estavam ali no meio da tempestade e Pedro clamou: salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o agarrou. Eles começaram a gritar, a clamar. Pedro teve coragem ainda de dar um primeiro passo ali. Ele falou: se for o Senhor, deixa eu andar e andar nas águas com o Senhor. E Jesus fala: vem. Aí Pedro, ele começa a dar o primeiro passo, só que vem uma onda, um vento, ele fica com medo porque ele tira os olhos de Jesus e começa a colocar os olhos na tempestade, no mar, na onda, e ele começa então a afundar de medo. E assim também na nossa vida, essa é a dinâmica do medo. Nós tiramos os olhos no soberano, naquele que vem sobre as águas, que governa sobre todas as coisas, que governa sobre a história, e nós começamos a colocar os nossos olhos na má notícia, nas perspectivas sobre política que não são boas. Nós começamos a olhar muito para o diagnóstico médico que não é bom. Nós começamos a olhar para jornais sensacionalistas que nos deixam apavorados, e nós tiramos o olhar de Jesus Cristo, o Deus soberano, e nós começamos a afundar. O medo nos afunda. Só que nessa hora, o nosso Deus é tão misericordioso que nós podemos clamar e Ele nos estende a mão. E muitas vezes é muito mais fácil quando eu já não tenho mais nada, como Pedro ali, ele ficou à mercê, ele ficou vulnerável, se afundando ali no mar da Galileia. Ele não tinha nada mais a se apegar, o barquinho já tinha ficado longe dele, ele não tinha mais como voltar e agarrar. Ele não tinha mais a mão dos discípulos, seus amigos, ele só tinha Jesus. E às vezes é assim na nossa vida. Enquanto eu tenho uma mão, um tio rico, um irmão da igreja, o gerente do banco, o médico, o psicólogo, enquanto eu tenho uma mão, muitas vezes eu tenho dificuldade de segurar a mão que pode realmente me socorrer. Não que essas coisas são ruins, não, Deus até usa também esses meios, mas muitas vezes nós estamos buscando ídolos, confiando em tantas coisas, e nos esquecemos de gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, estende a tua mão para mim, eu estou me afundando. E Ele vem e ouve o nosso clamor. Jesus pode fazer o impossível, como nós vimos aqui no texto. O impossível era andar ali sobre as águas. Era um milagre do Senhor. Ele vem e acalma aquela tempestade com o seu poder, e Ele vem andando sobre as águas. O impossível é demonstrado. Jesus está se apresentando, se revelando como Deus. E Deus, Ele faz o impossível. Ele vai além das leis naturais. Ele vai além da razão. A razão não pode compreender esse Deus imensurável que é Jesus Cristo. A razão, ela pode ser usada, mas ela não esgota uma definição de quem é Deus. E Jesus vem então fazendo o impossível. E de repente você está vivendo uma tempestade, mas eu gostaria de levar você a olhar para Jesus, esse Deus que morreu na cruz para te salvar, que ama você. Confie nele. Você já deu duro, você está cansado, você já fez a sua parte, mas confie nele, que o impossível Ele pode fazer. Talvez você esteja vivendo uma situação impossível aos olhos humanos dessa tempestade cessar. Parece que o barco vai afundar. Quem sabe uma situação na sua família, na sua casa,
Confie nesse Deus que vem sobre as águas e que pode fazer o impossível. Ele pode nos socorrer, Ele pode nos sustentar, Ele pode nos transformar em meio às tempestades. Quem sabe você olha para a sua casa e a razão das tempestades seja alguém que não conhece a Cristo, que está ali perdido. E você olha para essa pessoa e fala assim: nossa, é impossível essa pessoa se converter. Eu creio que é impossível, parece impossível essa pessoa um dia estar na igreja comigo louvando o Senhor. Mas lembra do seguinte, da história do jovem rico. O jovem rico, ele rejeitou a graça de Deus, o que Jesus ofereceu, e saiu, virou as costas para Jesus. Os discípulos olharam para aquilo e perguntaram para Jesus: mestre, mas se ele rejeitou, se ele não pode ser salvo, porque essa era a pergunta dos discípulos: Senhor, quem pode ser salvo? Porque a ideia, a mentalidade ali era, o rico, ele tinha as bênçãos de Deus, ele era alguém chegado de Deus, ele era rico porque ele tinha as bênçãos de Deus, era mais ou menos uma teologia da prosperidade, e eles viram aquele homem rico virando as costas e rejeitando a salvação, e eles pensaram assim: se ele, que é rico, que tem as bênçãos de Deus, não é salvo, então quem pode ser salvo, mestre? E Jesus olha para os discípulos e diz o quê? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Em outras palavras, ser salvo, se converter, é impossível para os homens. O homem não pode fazer isso por si mesmo, não adianta. Não há como o homem estar morto em delitos e pecados, separado de Deus. Não é por boas obras, não é pelo seu esforço religioso que ele chega até Deus. É impossível chegar até Deus, se converter por si mesmo. Mas para Deus é possível a salvação. É Deus quem traz novo nascimento. É Deus que na sua graça resgata, redime, traz perdão. É Deus que faz o morto espiritualmente ser vivificado e ter uma vida com Ele. Então aquilo que parece impossível, a conversão de alguém dentro da sua casa, e talvez isso tenha gerado tempestades ali, adversidades, lembra disso, que o que é impossível para o homem, que é a conversão, isso é possível para Deus. A salvação vem do Senhor. O mérito, a glória é da graça de Deus. E lembre também que a salvação para você era impossível também. E Ele te resgatou. Jesus pode fazer o impossível se nós cremos nele e confiarmos nele. Ele vem caminhando então sobre o mar. E eu quero terminar dizendo que Jesus, quando Ele chega, Ele traz paz. A paz que excede todo o entendimento. Mateus 14:32, quando entraram no barco, o vento, o que aconteceu? Cessou. João diz o quê? Jesus chegou e disse: sou eu. Eles estavam assustados. Tinha a cara de Jesus, era Jesus. Imagina eles na escuridão, ali no meio do mar, dá aquele relâmpago. Eles veem alguém, parece estar longe lá. Opa, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Pedro talvez falando, né? Daí dá um outro relâmpago, aquele clarão no meio da escuridão, parece estar mais perto. Daí eles já começam a confabular um com o outro. O que será? Será que a gente está vendo coisa? A gente está cansado, esgotado no meio da escuridão? Agora a gente está começando a ver coisas ainda. De repente dá um outro relâmpago, um outro clarão, e a pessoa está no barco ali do lado. Imagina o susto deles. E eles falaram: fantasma. Só que tinha a cara de Jesus, só Jesus podia fazer aquilo, e eles estavam falando que era um fantasma. Porque Jesus chega de Jesus. Jesus chega como Deus, surpreendentemente. E quando Ele chegou ali, Ele trouxe paz. Primeiro para o coração dos discípulos, porque em primeiro lugar, Jesus não se dirige à tempestade. Jesus dirige ao coração dos discípulos. Ele diz: sou eu, não tenham medo. Primeiro Ele apazigua a tempestade no coração deles. E depois Ele acalma ventos e o mar. E eles chegaram seguros no destino, dentro da vontade de Deus,
para a vida deles. Jesus é Deus nas tempestades. O profeta Naum diz que Deus, Ele faz o seu caminho nas tormentas do mar. Ele chega até nós. Ele nos ama. Que tal você confiar nele? Que tal você olhar para Jesus e crer que Ele é Deus na sua tempestade? Aquilo que te aflige, aquilo que é maior do que você, está debaixo dos pés do Senhor. Ele chega com socorro, com paz, Ele nos vê, Ele pode nos livrar e Ele pode fazer o impossível. Confiemos nesse Jesus. Vamos orar?